amém? Aleluias. Atos capítulo 16 diz assim: e chegou a Derbe, aleluia, partido 40 acima, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O 13, irmãos. No dia de sábado, eles já estavam lá, não é? No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se, aleluia, juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade da Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta, aleluia, ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, aleluia, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aleluia. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem práticas, visto que somos romanos. E a multidão se levantou uns contra eles, unidos contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, aleluia, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido da ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e uns presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram,
e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que aqui estamos todos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Senhor, obrigado por esse momento, por esta palavra. Aleluia. Venha falar conosco, nos tocar, nos dar direção, ensinar, Senhor, o caminho que devemos andar, Senhor. Aleluia. Repreendemos todo mal, toda barreira, todo embaraço. Em nome de Jesus, sai todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Então, aqui as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele era apóstolo, mas ele era também missionário. A vida dele era levar a mensagem. Ele não ficava congregando, não é? Há muitos hoje irmãos, não é? Pregadores que fazem a obra, têm seu ministério na igreja onde congregam, e Paulo era assim, não é? O chamado dele é um chamado de Deus, não é? Todos nós aceitamos Jesus, vemos a igreja. Com o passar do tempo, nós vemos, não é? Deus nos mostra a nossa missão, não é? Muitos para estarem aqui, fazer parte do rebanho, para serem mantenedores da obra, dizimistas, ofertantes, porque é preciso. Glória a Deus, amados, que há tantos tempos de igrejas, pessoas adentrarem, irem lá, ouvirem, aprenderem a boa palavra, serem lavados, remidos pelo sangue de Jesus, né? E hoje aqui estamos por isso. Aleluia. Muitos têm seus ministérios, não é? Aleluia. Que Deus levanta os dons que Deus também dá a cada um, não é? E assim nós caminhamos, não é? E não tem como resistir, não é, irmão? Porque conforme caminhamos, ouvindo, aprendendo, nós sentimos no coração, não é? A palavra toma posse das nossas vidas, não é? E nós, aleluia, vamos fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, porque é para isso, é uma parceria de Deus com os homens, não é? Ele quer nos usar. Os anjos até quiseram, imagina, não é? Temos os anjos trazendo a mensagem, mas Deus escolheu que nós fizéssemos a obra, não é? Deixou a palavra que vai passando de geração em geração. No início não tinha, era boca a boca, né? As pessoas falavam para seus filhos, né? E guardavam, aleluia, porque Deus se manifestava, né, nas vidas deles, fazia obras maravilhosas, e até hoje Deus se manifesta onde há fé, onde cresce que Deus, aleluia, existe, né? E é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador. Se recebemos as bênçãos, galardão, né? Aleluia, temos prosperidade, não nos falta nada, né? E nós vemos, às vezes com tristeza, né? Indignados, tantas situações, pessoas aí largadas na vida, nesse mundo, não é? Aleluia, não conseguem sair, às vezes não querem, né? Porque não estão no centro da vontade de Deus, não é? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, diz a Bíblia, né? Para as nossas vidas. Então temos que entregar nossas vidas na mão de Deus, não é? E não caminharmos segundo a nossa vontade somente, não é? Aleluia, entregando na mão de Deus, aleluia. Jesus disse que o fardo é leve, o jugo suave, né? E ao contrário, se não temos a Deus, Jesus, em nossas vidas, é pesado, não é? Aleluia. Então, aleluia, nós não nos arrependemos de tudo que fizemos no passado sem Deus, mas, aleluia, nós não nos arrependemos de aceitar ao Senhor, não é? Não podemos olhar para as coisas deste mundo, não é? Aleluia, porque, aleluia, não são pensamentos de paz, que vêm da parte de Deus. Os pensamentos de Deus para nós são de paz. Nós temos que ter no nosso pensamento os pensamentos de Deus, a mente de Cristo, não é? E o apóstolo Paulo, ele estava ali, ele foi tomado poderosamente por Deus, ele conheceu
a vontade, ele conhecia a palavra, né? Aleluia, como já disse, eu te conhecia de ouvir falar. Ele ia ali na sinagoga, ouvia, né, ali os rabinos, né, os pregadores, falando da palavra, né? Mas houve um momento em que ele ouviu, aleluia, ele conheceu a Deus, né? Caminhando, aleluia, houve uma provação, foi de um modo muito difícil, não é? Aleluia, como a maioria de nós, né? Veio para Jesus, aleluia, conheceu a Ele, Ele nos tirou de um lago horrível, um charco de lodo, como diz o Salmo, né? E colocou nossos pés numa rocha, firmou os nossos passos estão firmes, não é? Em Deus, amado, isso é maravilhoso, não depende tanto de nós, depende, nós somos rebeldes, não é? Mas nós não queremos isso, nós sabemos muito bem que andar com Deus, aleluia, nos dá vida e vida com abundância, aleluia. Por ver, nós meditamos, poxa, antigamente, quando ainda não tinha Jesus, quantos perigos nós passamos, e vimos que Deus estava lá, né, nos guardando, nos livrando, não é? Aleluia. A minha mãe, ela conta que no passado, não sei se eram os pais, poucas histórias, avô, sentavam ali numa varanda, ele lia a Bíblia, né? Já tinha uma experiência, um passado, né? Mas não se firmaram, não é? Aleluia. Mas aqui veio Deus nesses dias e veio e se revelou a mim, né? A minha esposa, e nós, aleluia, tivemos essa rica oportunidade, né? Nós nos entregamos nas mãos de Deus, não é? E temos visto até hoje, né, os perigos que Deus ainda nos livra, não é? Aleluia. Por esse mundo afora, não é? Essa caminhada nas estradas, dirigindo, né, no dia a dia, aleluia. E já passamos por tantas provações, aleluia. E Deus sempre está nos levantando, nos colocando de pé, aleluia. E Paulo, ele ele conhecia a palavra, né, era letrado, né, fez cursos ali com Gamaliel, que era um grande mestre na época, e ele caminhava, né, daquele jeito, acreditando, né, na palavra escrita, mas não tinha experiência com Deus, com Jesus. Jesus já tinha vindo ali, né, trazer a mensagem, e ele teve a experiência com Deus, aleluia, e começou a fazer a obra, se encontrou com os apóstolos, começou a pregar a palavra, muito mais do que eles que estavam ali com Jesus, né? Ele pegou um caminho espinhoso, e aqui conforme nós lemos, ele se juntou a Silas, aleluia, e foi, aleluia, pegou os navios e foi, aleluia, levando palavra para todas as partes, não é? E ali nos lembra de Timóteo, aleluia, que ele era filho de uma judia, aleluia, que era crente, mas o pai dele era grego, a mãe dele casou com um ímpio, não é? Aleluia. Não sabemos, que nos fala se ele era vivo ainda, se ele havia se convertido, mas ele dava bom testemunho, falavam muito bem dele, que ele era convertido, ele pregava, falava de Jesus Cristo, aleluia, tinha o Espírito Santo, aleluia. E Paulo, ele nos fala que ele circuncidou o Timóteo, porque todos ali, os judeus, sabiam que ele tinha uma mãe judia, né? Era mais valioso até hoje ser filho de mãe judia, né, do que um pai judeu e uma mãe não judia, não é? E aqui eles tinham em grande estima, por isso Paulo circuncidou ele, aleluia, glória a Deus, porque sabiam que seu pai era grego, né? E aquilo aliviava um pouco a situação dele, porque ele era misturado, não era legítimo, aleluia. Eles passavam pelas cidades e avisavam as igrejas por onde passavam aleluia, das decisões que foram tomadas pelos apóstolos em Jerusalém. E se havia dúvida nas igrejas, ele tirava as dúvidas, né, e firmava as convicções das igrejas, as doutrinas, aleluia, de Jesus Cristo.
Então era um trabalho, né, maravilhoso. Missões que as igrejas eram confirmadas. E ali ele foi caminhando, passando pela Frígia e Panfilia. E todos eles queriam caminhar e ir até a Ásia, mas o Espírito Santo impediu a eles. Aleluia. Há que ser prudente, não é? Não somente esses missionários que vão pregar, tomam aquela decisão, vou em determinado país que é perigoso, onde se persegue, né? É necessário orar, clamar, e nós também, no nosso dia a dia, nós temos que, acordando, temos que dobrar o nosso joelho, pedir direção de Deus, né? Vai fazer uma coisa muito simples, vai no shopping, Senhor, vamos no shopping, nos leva, né? Nos traz debaixo de potente mão. Às vezes podemos sentir no nosso coração de não ir, né? Ou Deus falar fortemente conosco. O melhor é obedecer, né? Porque, aleluia, Deus sabe o que está por acontecer, Ele sabe o presente, passado, futuro, todas as coisas estão nele, nas mãos de Deus, em nome de Jesus. E aqui o Espírito Santo não nos deixou ir. Se eles falassem, eu preciso ir lá, aquelas pessoas estão perecendo sem o Evangelho, né? Chega lá, porque não ouviu a Deus, né? Há povos perigosos, né? Que são super idólatras, tem deuses a rodo, né? Aleluia, e perde-se a vida porque não se ouviu. Não se perca a salvação, mas por não ouvir a palavra, não obedecer, aleluia, a vida ceifada antes, né? Aleluia. Então, queremos ir no momento certo para os braços de Deus, ouçamos a palavra, oremos, busquemos a Deus, em nome de Jesus. Então, aqui o Timóteo, Paulo já citou ele. E se nós lermos aqui, na primeira epístola de Timóteo, glória a Deus, irmãos, tem a Bíblia? Paulo já mandou uma carta para ele. 1 Timóteo capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como, aleluia, te roguei quando parti para a Macedônia, lembrando a viagem, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, aleluia, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora, aleluia. Então foi uma carta em que Paulo tinha fé, né, no Timóteo. Ele conheceu, se considerou Timóteo, ele continuou contato com ele, porque via nele, né, presença de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele cita a Lóide, que era a avó do Timóteo, que era uma mulher de Deus, né, que o criou nos caminhos do Senhor, aleluia. E continuando aqui, eles saíram, chegando lá na Macedônia, aleluia. Paulo, ele teve uma visão, que um varão que se apresentava na Macedônia, lhe rogava, dizendo que fosse até lá para ajudar. Então o anjo ali, aleluia, trouxe a mensagem, dando direção para eles, que era melhor para a Macedônia do que ir lá na Ásia, porque Deus tinha um plano ali com ele, né? Então, rapidamente eles foram, aleluia, glória a Deus, partiram lá para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para anunciar o Evangelho, né? Então, Deus estava com eles. Deus também está conosco, quando também nós nos importamos com as pessoas, né? Nós não podemos ser egoístas e guardarmos somente para nós. E Paulo tinha essa ambição, não é, de salvar as almas pelas palavras que nós vemos aqui. Então são assim os crentes, não é? Há muitos que vivem sua vida diária, não é, na igreja, glória a Deus. Outros vão além, não é? Aleluia. Nós nem entendemos, mas temos que buscar ao Senhor,
aleluia, com todo o poder, para que Ele venha nos usar, em nome de Jesus. E chegando na Macedônia, aleluia, eles saíram, aleluia, um lugar para orar. Ali nos fala que era um rio. E chegando lá, havia algumas mulheres, aleluia. Uma delas chamava Lídia, vendedora de púrpura. Glória a Deus. E ali ela servia a Deus e ouvia a Paulo e ao Senhor. E abriu o coração, o Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então Paulo chegou no momento certo, na hora certa. Deus estava na frente, preparando tudo. Nós temos que ter essa convicção, ter certeza que nada acontece à toa. Deus, Ele está na nossa frente, aleluia, nos conduzindo, não é? Aleluia. E ali Ele batizou a ela. Eles temiam a Deus, muitos, mas Ele estava levando, não é, o que o Senhor, a vontade de Deus, que os que crerem fossem batizados. E aqui nós fazemos também, não é? É uma ordenança de Deus, o batismo nas águas, não é? E Ele assim fez, batizou, aleluia. E aquilo trouxe bênçãos para eles, porque eles viajando, aleluia, por vezes não tinham lugar para dormir assim. E ali Deus preparou ela os constrangeu para que ficassem na casa dela. E tanto ela insistiu que eles ficaram lá, né? Aleluia. E assim eles foram pregando a palavra e houve uma situação, quando eles iam para a oração, havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, aleluia, que dava lucro aos seus senhores, né? Estava sendo usada não por Deus, mas por homens sedentos, não é, de lucro, ali não se portavam com ela, não é? Aleluia. Estava sendo usada por um espírito maligno, não é? Essas adivinhações não provém de Deus. Por isso que a palavra nos fala para não procurarmos, né, adivinhadores, cartomantes. Né? Houve um tempo que em Guaianazes era cheio esse povo que anda na rua lendo as mãos. Aleluia. As pessoas passam, uns caem na besteira de, aleluia, entregar as mãos para eles lerem, as mulheres, não é? Lerem, aleluia. Mas devemos evitar, né, consultar, aleluia, os espíritos. Essa mulher era igual a esses, tem hoje ainda, é cigano, né? Aleluia, Deus abençoe esse cigano, Deus salve. Aliás, já salvou muitos deles, né? Em Campinas tivemos a oportunidade de ir numa igreja de ciganos, né? Era lotada, eles usam suas roupas normal, assim, de ciganos e tal, são abençoados, não é, na vida financeira, aleluia. E estavam lá glorificando a Deus, não é? Aleluia, dando glória a Deus, porque os tirou da feitiçaria, não é? Então, temos que deixar toda a feitiçaria, aleluia, nos voltarmos para Jesus. E ela ficava dizendo: esses homens são de Deus, não é? Aleluia, eles têm o Espírito Santo, não é? Eles falam a palavra de Deus. E aquilo fazia dia após dia. E chegou uma hora que Paulo, ele perdeu a paciência, né? E disse assim: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, né? Usou o nome de Jesus, que tem poder, né? A gente usa o nome de Jesus sempre que precisar. Momento de perigo, não é? Abençoando uma pessoa em nome de Jesus, você vai ser abençoado, vai ter a vitória. Então não podemos brincar com o nome de Jesus, jamais ficar falando à torta direito, sem necessidade, com aquela história, não é? Aleluia, do rapaz que guardava as ovelhas, ele ficava brincando com o patrão, não é? Olha o lobo, não é? E tanto falou aquilo que, aleluia, o patrão não foi, mas naquela hora era o momento que ele devia ir lá mesmo. E assim pode acontecer. Então, em nome de Jesus, temos que zelar pelo nome de Jesus. E aquilo, aleluia, irou os donos daquela moça lá, né, que perderam a esperança do seu lucro, e a cidade ficou perturbada, não é? Aleluia, não gostou do que eles fizeram, deviam se alegrar, isso sim, porque uma alma foi liberta, não é? E com toda certeza, ela foi evangelizada depois, aleluia,
ela passou a dormir bem, com toda certeza ela não dormia bem, né? Ela tinha uma angústia, porque todos que carregam esse fardo, não é? Ali tem problemas, não é? Em Isaías, não lembro que versículo, diz que todos que são idólatras, que buscam os espíritos, eles passam duramente provados na terra. Às vezes você vê uma pessoa com um sorrisão, né? Aleluia, mas vai ver a vida lá, porque não tem o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar alegria, nos dar paz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E ali, os magistrados mandaram a soltar Paulo e Silas, jogaram na prisão, né? Aleluia, e ali prenderam nos troncos, né? Por trazer uma palavra abençoada para eles. Assim foi, Jesus reclamou, né? Jerusalém, Jerusalém, que maltrata, mata os seus profetas, né? Aleluia. E não parou por ali, continuou com os apóstolos, né? Até hoje, em muitos lugares, ainda é assim, né? Aleluia. Então, amados, glória a Deus, não importa, nós não temeremos, porque o Jesus falou para a gente não temer, porque Ele é conosco para nos abençoar. Olha, e nós temos uma vida abençoada nessa nação, não é? Falemos a verdade, não é? Tantos lugares, eles se encontram, os irmãos, não é? De madrugada, de noite, meia-noite, vão para um lugar subterrâneo lá, para fazer orações, fazerem cultos, não é? Porque ali não é permitido, não é? Aleluia. Mas ali perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, aleluia. Glória a Deus. E outros presos escutavam. As pessoas têm que escutar as orações. Tem que ter na televisão, não é? Nas igrejas, as pessoas ouvirem. Na internet, todo lado, não é? Para eles ouvirem, não é? Aleluia. E ali o que aconteceu? Houve um grande terremoto, né? Os alicerces do cálice se moveram e se abriram as portas. Foram, aleluia, soltos, as prisões de todos. Foi coincidência? Será que foi um terremoto natural? Ali não, foi consequência, resultado do louvor, né, que eles estavam entoando. Deus habita no meio dos louvores, né, amados? Glória a Deus. E ali Deus veio, como Sansão derrubou aquelas colunas do templo, cheio daqueles ímpios, né? Ele aqui arrebentou lá aquelas portões, as grades das cadeias. Não deixou o terremoto ser muito forte, que caísse sobre todos. Não, isso não aconteceu. E ali o carcereiro, ele, aleluia, quis matar-se, né? Achando que os presos tinham fugido, né? Aleluia. E Paulo ali, ele não deixou que ele morresse, não é? Tomou a atitude certa, né? Aleluia. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem em pleno conhecimento da verdade. Aleluia. E Paulo avisou a ele que, aleluia, não te faças mal nenhum, porque estamos todos aqui. Aleluia. E ele saltou lá dentro, todo trêmulo, assustado, né? Mas Paulo e Silas estavam tranquilos, calmos, porque eles confiavam em Deus. E nós também somos assim, né? Venha a situação que for, nós temos certeza que Deus está no controle, em nome de Jesus. E ele perguntou: o que é necessário para que eu me salve? Ele, ouvindo ali, né, os louvores, tinha mensagem ali, não é? E ele já ouviu falar da salvação. E Paulo, respondendo, disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Basta isto, somente dizer, crê que o Senhor, aleluia, é o Cristo, aleluia, e toda a sua casa. Eu creio. Quem crê que a sua casa está sendo salva? Em nome de Jesus, amém, amado? Somente crer, né? E ficar firme na posição. Às vezes aparecem situações, sugestões para a gente voltar atrás. Não, aleluia. Viemos até aqui porque o Senhor nos ajudou, amém? Então vamos continuar crendo na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, aleluia. Agradecer a Deus, porque Ele nos chamou para uma tão grande salvação, não é? Aleluia. Glória a Deus. A nossa vida aqui é muito
efêmera, passageira, rápida, não é? Aleluia. Não vamos, sim, aproveitar a vida como visitado no mundo. Temos momentos de aproveitar, sim, aleluia. Mas o momento maior é buscar a Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, que nós podemos estar aqui na Tua casa, aprendendo, Senhor, vendo, Senhor, os trabalhos que Teus servos faziam, nós também queremos fazer. Estamos aqui, Pai, usa-nos, Senhor, traz mais almas, vidas para este lugar, Senhor. Venham se arrepender dos seus caminhos, venham provar, ver que o Senhor é bom, venham receber a cura, a salvação, a libertação, a bênção, a vitória, Senhor, em nome de Jesus, porque nós recebemos a bênção, a vitória. Até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, por isso te louvamos, te adoramos. Senhor, continua conosco, nos abençoando, nos dando vitória, Senhor, em nome de Jesus. Alcança também, aleluia, a nossa casa, nossa família, salva, liberta, dá a vitória. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém.